A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão nos assistindo agora por meio dessa live. Esse é um momento para você se conectar com o Senhor, um momento para você louvar o Senhor, um momento para você agradecer a Deus junto conosco, enquanto nós estudamos a sua palavra, enquanto nós estudamos os eventos da história do cristianismo em mais uma aula nesse momento. Eu gostaria de desejar já que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua família, que Deus esteja convosco e que você seja bem-aventurado em tudo que fizer, no nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar esse momento com uma oração ao Senhor, uma oração de agradecimento, uma oração em que nós iremos pedir para Deus iluminar nossa mente, nosso coração, iluminar nosso ser, para que a nossa vida seja cheia da graça do Senhor Jesus. Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, como igreja do Senhor, orando a Ti, buscando a Ti em oração, buscando a Ti, Pai, em agradecimento por tudo que o Senhor já fez através da história em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai, e por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Porque nós sabemos, Pai, estudando a Tua história, estudando a história da Tua igreja, que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, e o Senhor tem um lindo plano para o Teu povo, para os Teus servos. Senhor, por isso nós Te agradecemos, pois sabemos que estamos nas mãos do Senhor, nas mãos do nosso Redentor, nas mãos daquele que não falha e que nunca perdeu uma batalha sequer. Obrigado, Senhor, por nos amar e por nos colocar como Teus filhos. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a história do cristianismo. Estamos estudando desde a igreja primitiva, desde o surgimento do cristianismo, né? Estudamos desde o nascimento de Jesus, toda a sociedade cultural da época. E já chegamos aqui no século XVII, onde nós já estamos vendo o agir de Deus através da reforma protestante, que estava ali na Europa e também chegando até as Américas. Então, já percorremos aí praticamente 3 meses, um pouquinho mais, de estudos, falando sobre a história do cristianismo, e tem sido gratificante. Se você ainda não assistiu às outras aulas, ainda não assistiu os outros estudos, só procurar em nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Facebook, todos os estudos estão postados lá dessa série de história do cristianismo. E hoje nós iremos vamos dar início aos grandes avivamentos que aconteceram na igreja protestante. Então, grandes avivamentos que surgiram a partir da reforma protestante. E nós vamos iniciar na Europa, ali no século XVI, final do século XVI, quando um grande movimento filosófico estava tomando conta daquela região. A Europa estava sendo tomada pelo racionalismo, né, e posteriormente, no início do século XVII, pelo iluminismo. Então, era um movimento filosófico muito forte, que estava em busca da razão, em busca da comprovação à luz da ciência. Então, quando nós olhamos o movimento racionalista, o movimento, principalmente o cartesiano, né, que tem como grande figura René Descartes, um grande filósofo da história, nós vemos um movimento mais cético, né, da história, em que a população europeia passa a olhar para as coisas, passa a olhar para a sua cultura, passa a olhar para os seus movimentos políticos e teológicos de uma forma mais racional. O sobrenatural passa a ser rejeitado pelas pessoas. Aquilo que é evento sobrenatural passa a não ser mais aceito pelas pessoas. O próprio termo iluminismo vem de trazer a luz, né? Jogar a luz. Então, as pessoas passaram a enxergar o mundo a partir de uma busca pela razão, de uma busca pela comprovação através de métodos científicos. Foi também a época que teve maior surgimento também de ferramentas matemáticas, físicas, além da remontada filosófica
aos primeiros filósofos gregos ali, que essa busca pela razão, essa busca pelo conhecimento racional do ser humano. Então, ali, quando se acabou a Idade Média, iniciou-se a Idade Moderna, né, que nós chamamos. Então, houve esse movimento, né, de busca pela razão. Inclusive, a própria Reforma Protestante, esse movimento cultural ajudou a Reforma Protestante a se estabelecer, como nós ensinamos no nosso primeiro capítulo sobre a Reforma Protestante, há uns 5 aulas atrás, que também esse movimento cultural de busca pela razão auxiliou a Reforma Protestante. Por quê? Porque as pessoas passaram a ser mais criteriosas naquilo que era falado a elas. Então, ali já no final do século XVII, para o início do século XVIII, já temos também o primeiro movimento ateísta declarado, né? Então, através de um padre, o padre francês Jean Meslier, ele nasceu em 1664, morreu em 1729, ele foi, de fato, um dos grandes ateístas a se declarar, né? Um dos primeiros ateístas a se declarar realmente ateu, em uma sociedade ainda muito influenciada pelo pensamento religioso. Por que é importante nós falarmos tudo isso, né? Às vezes não tem nada a ver com a nossa aula sobre cristianismo. O que tem a ver falar sobre racionalismo, sobre iluminismo, filosofia? Tudo a ver, irmãos. Nós vemos que o mundo vai montando uma agenda para destruir a religião. O próprio pensamento humano, ele vai montando uma agenda para desmistificar aquilo que a religião prega, aquilo que os crentes pregavam, né? Os protestantes pregavam sobre o sobrenatural de Deus. Então, quando vem um pensamento cultural de toda uma região, que fala que aquilo que está acontecendo é balela, é coisa da cabeça, vem do inconsciente humano, então, isso passa também a descredibilizar a palavra de Deus. Então, no final do século XVII, ali já tem um movimento muito forte europeu dessa busca pela razão e um enfraquecimento, um esfriamento do povo. O povo passou a se esfriar, não tinha mais aquela busca espiritual, não tinha mais aquela busca por intimidade com Deus, não tinha mais aquela busca pelas Escrituras Sagradas. Até mesmo os acadêmicos que estudavam teologia iam mais da teologia para conhecimento filosófico do que de fato teológico. Então, é um movimento que acaba esfriando, né, aquele movimento de reforma na Europa. Por quê? Porque as pessoas passam a não dar mais valor ao movimento espiritual. Então, de fato, esse movimento filosófico foi benéfico para a Europa, porque ajudou a consolidar os Estados-nação, né, que são hoje os países que nós conhecemos, como são hoje. Esse movimento racionalista ajudou a consolidar isso, mas, por outro lado, foi um grande esfriamento espiritual por toda a Europa, né? Então, foi algo que veio para, aparentemente, destruir a igreja, né? Porém, como nós temos falado terça após terça aqui, como nós temos falado semana após semana, mesmo que toda uma agenda mundial venha sendo montada para destruir a igreja, para destruir a mensagem, para destruir a evangelização, Deus sempre tem um plano para salvar o seu povo, Deus sempre tem um plano para perpetuar sua mensagem, Deus sempre tem um plano para levantar a sua igreja. Então eu, você, a igreja do Senhor, nós não somos movidos pela agenda do mundo. O mundo pode se voltar contra nós, a cultura pode se voltar contra nós, a Constituição pode se voltar contra nós, o sistema acadêmico pode se voltar contra nós, porém nós falamos, maior é o que está em nós do que o que está com eles, porque Deus tem cuidado da história do seu povo, Deus tem cuidado da história do seu plano de salvação, Deus tem cuidado de tudo aquilo que Ele nos prometeu, e a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, seguem vivas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, no meio desse movimento, nós temos uma história
linda, chamada História dos Moravianos. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos moravianos, mas foram protestantes que marcaram uma época, principalmente ali no século XVIII, né? Marcaram uma época naquele período. Claro que eles surgiram antes, e nós falamos também, quando nós falamos da Reforma Protestante, nós falamos da Pré-Reforma, e um homem chamado Jan Hus, que foi um pré-reformador, que cerca de 100 anos antes de Martinho Lutero pregar suas 95 teses, ele foi morto, né, em praça pública por pregar contra o sistema religioso. Ele tentou fazer uma reforma na igreja, mas não conseguiu, e ele foi morto por esse motivo, Jan Hus. Mas ele deixou seguidores ali na região da Boêmia e Morávia, na Alemanha principalmente. Ele deixou bastante seguidores na região que hoje é a República Tcheca. Então, esses seguidores foram chamados de hussitas. Por quê? Porque eram crentes de Hus, né? Por isso que hussitas, porque criam na teologia de Jan Hus. Então, esses crentes ficaram ali, né? Esses cristãos ficaram nas suas comunidades, naquela região, perpetuaram por muitos anos, cerca de 200, 300 anos, perpetuaram naquela região. Porém, com essa guerra entre católicos e protestantes tomando a Europa, aquela região subiu ao poder um rei que era católico e que queria, de fato, novamente, colocar a doutrina católica naqueles lugares. Então, os hussitas, né, e outros protestantes sofreram uma perseguição muito forte naquele lugar, sofreram uma perseguição muito ferrenha naquele lugar. Isso já para o início ali do século XVII, começou essa guerra muito forte, e muitos hussitas e também batistas, e também calvinistas, e também luteranos, pessoas de todas as crenças protestantes que habitavam aquela região da Boêmia e Morávia, fugiram ali, porque 15 de seus líderes foram decapitados. Então, eles não tinham outra alternativa a não ser fugir e pregar a sua palavra e viver a sua comunhão em outro lugar. Então, através disso, dessa fuga deles, eles começaram a montar pequenas células onde passavam, né, e continuaram por essa fuga durante aproximadamente 100 anos, fugindo e fugindo e fugindo, até que, em 1722, um marco na história do cristianismo, eles encontraram um lugar, uma terra que pertencia a um homem chamado Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Ele também conhecido como Conde Zinzendorf, também mais conhecido na história como Conde Zinzendorf. Era um aristocrata, um homem com muito dinheiro, muitas posses, e tinha uma forte ligação com o movimento pietista, ou seja, era uma ala dos protestantes ou também dos católicos que se apegavam mais à piedade, a uma religião mais pura, uma religião mais próxima de Deus e mais próxima às pessoas, uma religião com mais amor, com mais dedicação. Então, esses pietistas eram um movimento alemão que buscava essa busca genuína pela doutrina bíblica. Então, esse homem ele tinha uma grande terra e tinha uma pequena faixa de terra ali onde esses moravianos, que foram chamados, porque eram pessoas dessa região da Morávia e da Boêmia, foram chamados de moravianos. Então, eles ficaram ali para acampar na terra do Conde Zinzendorf, mas ali depois ele cedeu para eles permanecerem naquele lugar, e eles fizeram daquele lugar, então, um refúgio para eles, que ficou conhecido como Herrnhut, ou seja, redil do Senhor. Né, uma terra ali que eles pegaram, conseguiram ganhar aquele pedaço de terra para poder fazer seus cultos, para viver em comunidade, e então chamaram aquele lugar de Herrnhut, ou seja, redil do Senhor. Então, eles formaram uma vila, vários irmãos protestantes de várias linhagens começaram a comungar entre si, começaram a viver em uma grande comunidade. Aquela região também foi possível para outros que vinham chegando, cada vez mais protestantes chegavam àquele lugar para viver naquele lugar. Mas, como até hoje, né, você pega
pessoas de denominações diferentes, cabeças diferentes, e coloca no mesmo lugar, essas pessoas elas vão começar a brigar, vão começar a discutir, vão começar a ter problemas para estabelecer uma ordem. Por quê? Porque são pessoas com cabeças diferentes, doutrinas diferentes, teologias diferentes, culturas diferentes, que se reúnem no mesmo lugar para viver. E, por causa disso, o próprio conde Zinzendorf, ele resolve ser um apaziguador daquele povo e também um pastor para aquele povo. Então, ele não só supervisionava as terras dele, mas ele também serviu de pastor para aqueles homens de diferentes raças, diferentes tribos, de diferentes linhas teológicas que estavam habitando ali. Então, ele começou a pregar sobre união, começou a pregar sobre amor, começou a pregar sobre comunhão, começou a pregar que cada um daqueles ali, eles tinham que estar juntos por aquilo que os unia e não por aquilo que os separava. Eles tinham que expor aquilo que faziam deles um, e não aquilo que divergiam. E talvez seja um segredo para nós hoje. Nós olhamos para nossas igrejas, olhamos para nossas denominações e precisamos encontrar aquilo que nos une. Precisamos encontrar aquilo que nos faz um. Precisamos encontrar aquilo que nos torna um. E através disso, termos um bom relacionamento entre todas as igrejas cristãs que aí estão. Então, a partir daqui, eles passaram a cultuar juntos, passaram a viver juntos em uma comunidade mais pacífica, né? E uma data bem específica, dia 13 de agosto de 1727, ou seja, quase metade ali do século XVIII, 13 de agosto de 1727, depois de um culto, em que foi pregado sobre amor, em que foi pregado sobre comunhão, um grande avivamento desceu sobre aquele lugar, sobre aquela vila onde eles estavam reunidos, e os relatos são de que todos ali foram tomados por um amor ágape, todos foram tomados por um amor fraterno, todos foram tomados por um desejo imenso de amar vidas, de amar pecadores, de amar uns aos outros, e um grande movimento de amor uns pelos outros foi gerado a partir daquele dia. Os moravianos, a partir de então, foram cheios de Deus, cheios do amor de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e diz a história que depois daquilo eles montaram uma torre de oração, uma torre em que eles faziam orações 24 horas por dia, um revezamento. E essa torre, pasmem, meus irmãos, essa torre durou 100 anos. 100 anos orando todos os dias, todas as horas, não faltando um minuto sequer. Você sabe o que é uma comunidade? Ficar uma torre de oração por 100 anos? Às vezes nós fazemos 24 horas de torre de oração, já parece que chega no final meio arrastado, 100 anos orando ininterruptamente. Então, e com isso também, a partir desse movimento, o próprio líder, o conde Zinzendorf, influenciado por missionários que ele conheceu, ele começou a pregar que esse movimento, que esse amor não deveria ficar retido a eles, mas esse amor deveria ser espalhado para os 4 cantos da terra. Esse amor deveria ser espalhado para toda aquela gente que ainda não conhecia e não tinha ouvido falar de Jesus. E ele incentivava isso através de uma teologia mais simples. Zinzendorf, ele não quis que pregasse aquela teologia mais maçante, aquela teologia mais acadêmica, não. Ele falou, não, vocês vão pregar a palavra pura e simples, apresentem Jesus, apresentem o amor dele pelas pessoas, e as pessoas serão salvas. Então, centenas de moravianos foram enviados para os 4 cantos da terra, África, leste europeu, Américas, toda a região, foi até na Groenlândia, uma região que até então não tinha sido explorada. Toda essa região recebeu missionários moravianos, recebeu missionários cheios do Espírito Santo de Deus, que tinham uma missão: falar do amor de Jesus Cristo a todo o povo, toda língua receberia do amor de Deus. Então, no meio de um esfriamento espiritual, um povo resolveu evangelizar. No meio de um esfriamento espiritual,
um povo resolveu falar do amor de Deus. No meio de um esfriamento espiritual, um povo resolveu tirar 100 anos de oração. No meio de um esfriamento espiritual, Deus tinha preparado um povo para evangelizar a terra. Então os moravianos começaram a evangelizar toda aquela região. E tem até histórias, relatos de moravianos, jovens moravianos, que se venderam como escravos para pregar para outros escravos. Olha o nível de amor que as pessoas tinham no coração. Eles se venderam como escravos para evangelizar outros escravos. Como que nós vamos chegar até aqueles escravos? Então eles se propuseram, se venderam como escravos para evangelizar aquele povo que estava em regime de escravidão. E aí nós chegamos num dos grandes homens que despertaram um avivamento na Europa, chamado de John Wesley, né? Não vou aprofundar muito na história de John Wesley, porque é uma história bem bonita, bem comprida também, mas vamos falar a partir desse momento em que ele se encontra com os moravianos. Foi uma viagem para as Américas. John Wesley, que até então era um pastor anglicano, muito jovem, muito novo, menos de 20 anos, ele já era pastor, né, formou-se muito novo em teologia, então tinha um conhecimento absurdo da palavra de Deus, e tinha um desejo muito grande por evangelizar. Então ele foi até as Américas para evangelizar os índios, e nessa viagem, dentro do navio estavam moravianos também, algum grupo de moravianos que também estava indo às Américas para evangelizar. E durante essa viagem, o navio sofreu um grande perigo de naufrágio, o navio começou a querer naufragar, e John Wesley temeu muito por sua própria vida, ele teve muito medo, ele falou, eu vou morrer aqui, indo evangelizar, e todo aquele desespero tomando o navio. Só que quando ele desceu, ele viu o grupo de moravianos, todos estavam cantando, celebrando a Deus, com nenhum medo de morrer, porque eles tinham plena convicção naquele que eles criam. Eles tinham plena convicção que Deus era suficiente para a vida deles, e não importava se eles morressem naquele momento, naquele navio. Eles sabiam o destino deles, por isso eles não tinham medo. Então, John Wesley ficou impressionado com essa falta de temor humano, né? E sim um temor por Deus, mas não tinha temor pela morte. Esses moravianos são diferentes. As suas missões não foram bem-sucedidas, e John Wesley voltou para a Inglaterra, e lá ele se encontrou novamente com moravianos. Dessa forma, ele começou a estudar mais a doutrina, começou a se aprofundar mais, e então ele teve um grande encontro com Deus, né? Em uma dessas reuniões que ele estava com os moravianos, ali, né, estudando a palavra do Senhor, ele teve um grande encontro com Deus, e a partir de então, ele teve certeza da sua salvação. A partir daquele momento, John Wesley ficou convicto de que Deus estava com ele, e ele não queria guardar somente para si isso. Quando ele foi cheio de Deus, quando ele foi cheio dessa certeza de que ele era salvo, ele começou a evangelizar todo lugar que ele podia estar, todo lugar que ele ia, ele estava evangelizando e falando do amor de Jesus Cristo. E isso se tornou um perigo para a igreja anglicana, que a igreja anglicana era uma igreja muito rígida, com um sistema muito engessado. Então, John Wesley começou a pregar discursos abertos, falando do amor de Deus, falando da compaixão de Deus, e isso era perigoso para o sistema religioso, porque o sistema religioso não poderia suportar pessoas que queriam uma teologia mais simples, uma teologia mais acessível. Então, John Wesley começou a pregar, e com isso ele foi perseguido e começou a ser proibido de pregar nas paróquias anglicanas. Então, John Wesley, ele foi proibido de pregar nas paróquias, até então que ele tinha livre acesso. Por quê? Porque a sua teologia era muito acessível, a sua teologia era muito simplificada. John Wesley gostava de pregar de forma simples, para que todos pudessem entender. Então, John Wesley, já que não tinha espaço nos púlpitos das igrejas, ele começou a ir para as ruas evangelizar. E conta a história que John Wesley ia para as praças 5 horas da manhã,
para pegar os trabalhadores, ia para as praças no meio da madrugada para pregar para as prostitutas, ele ia para as praças no meio da noite para pregar para os mendigos e moradores de ruas. John Wesley não se limitou a uma estrutura. Tem até uma frase muito famosa dele, que ele fala que o mundo era a sua paróquia, o mundo era o seu púlpito, o mundo era o seu templo. Então, John Wesley não se apegou a nenhuma estrutura para falar do amor de Deus. Então, ele começou a pregar por todo o país, por toda a nação. Eu coloquei até alguns dados bem interessantes aqui no nosso estudo. John Wesley, estima-se que em 50 anos de ministério, ele percorreu 400 mil quilômetros a cavalo. 400 mil quilômetros a cavalo, com uma média de 800 pregações por ano, ou seja, quase 3 sermões por dia, e morreu aos 87 anos em sua casa em Londres. Então, olha a dedicação desse homem à palavra de Deus, a dedicação desse homem à obra de Deus, a dedicação desse homem ao reino de Deus. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam achar, ele não se preocupou com o que o sistema político iria achar, ele não se preocupou que as igrejas fecharam as portas para ele. Ele tinha um único objetivo: ganhar almas para o reino de Deus. E toda a Inglaterra recebeu a mensagem que era pregada através de John Wesley, a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, ressuscitou e que amava a todos eles e queria salvar a todos eles. E um grande avivamento tomou conta daquele país, em meio a uma ascensão iluminista, em meio a uma ascensão racionalista, em meio a uma ascensão ateísta. Um grande avivamento tomou conta da nação, porque Deus sabia o que estava fazendo. E esse movimento foi conhecido como movimento metodista, exatamente porque John Wesley, desde cedo, ele era muito metódico na sua busca por Deus, ele era muito rigoroso na sua busca por Deus, muito dedicado, afinco na sua oração, nos seus estudos. Então, eles eram chamados de metodistas, ou seja, aqueles que seguem um método, são muito criteriosos na sua doutrina. Então, esse movimento metodista não era o interesse de Wesley fundar uma nova igreja, tanto que ele se declarava pastor anglicano, abertamente ele falava que ele era pastor anglicano, mas, por força maior, os seus seguidores não conseguiram permanecer na igreja anglicana, fundando, então, a igreja metodista, Então, a igreja metodista veio através desse movimento metodista, através da vida de John Wesley, que pregou por toda a nação. Um grande avivamento tomou conta da Europa nesse período. Então, nós também sabemos que do outro lado do oceano, ou seja, aqui nas Américas também, um grande avivamento no mesmo período também tomava conta da América do Norte, através de um homem que nós iremos falar na próxima terça-feira. Não perca o nosso estudo na semana que vem, que continuaremos falando sobre os grandes avivamentos, os grandes avivalistas que passaram pela história do cristianismo. Então, hoje falamos sobre John Wesley e o movimento metodista. E eu quero aqui deixar a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo conforme São Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Então, o Evangelho de Jesus Cristo conforme São Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus por essa palavra do Senhor. Deus nos garante que está conosco todos os dias.
E nós temos visto, irmãos, também uma agenda sendo montada por aí no mundo para destruir a nossa fé, uma agenda sendo montada para destruir a nossa comunhão com Deus, uma agenda sendo montada para destruir o nosso relacionamento com Deus, uma agenda sendo montada para descredibilizar a palavra do Senhor, para descredibilizar os cristãos, para ridicularizar os cristãos, mas nós também sabemos que o Senhor Jesus está conosco até a consumação do século, e pode se levantar onda que for, pode se levantar barreira que for, pode se levantar filosofia, física, matemáticos, ateísmo, o que for, a palavra de Deus permanece viva para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, seus filhos, seus amigos, seus pais, irmãos, familiares, todos aqueles que você ama. Que Deus estenda as mãos sobre você hoje, ilumine a sua mente e te desperte, te levante de onde você está, para que você possa, de fato, viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento de estudo da palavra do Senhor, em que nós estudamos sobre o movimento dos moravianos e de John Wesley, que sirva para a nossa edificação. Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, e nessa vez agora também te pedimos, reavive a tua igreja, Pai, reaviva os teus servos, Senhor, reaviva o teu povo, Pai, que talvez está em um sono, que talvez está olhando as coisas acontecerem, que talvez está temeroso, com medo, pelo que está acontecendo nesse mundo, Pai. Mas eu sei que quando a tua igreja se levanta, ela se levanta, Pai, para vencer. Ela não se levanta para cair, Pai. Quando a tua igreja se levanta, ela se levanta, Pai, para levar a tua palavra aos quatro cantos dessa terra. E não se levanta para ser vencida, Pai. Porque assim como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, Pai, levante a tua igreja, reaviva a tua igreja, Pai, desperte nossos corações para que o teu reino seja manifestado em cada lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fique com o Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler o nosso versículo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. Que Deus esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.